trabalhassem o passado do meu cliente, e não só o coaching tradicional, presente para o futuro. Porque às vezes o cliente tinha um monte de coisa no passado que se eu não trabalhasse aquilo, ele não ia conseguir andar. Não adianta eu querer, por exemplo, que trabalhar com emagrecimento, planejar a agenda dele, fazer aquela parte do coaching, se a pessoa de repente foi abusada sexualmente e ela engorda para diminuir a chance de alguém abusar sexualmente dela de novo. Adianta eu ficar fazendo coaching puro? Não adianta, eu tenho que ter ferramenta terapêutica para voltar e trabalhar isso. E hoje em dia, né, buscando tendências do mercado, o mercado está buscando terapias breves, terapias rápidas, coisas que não vão ficar muito tempo. Não vou falar o que é melhor, o que é pior. Essas terapias que duram mais tempo, elas são ótimas mais para o autoconhecimento, para a pessoa se entender, se desenvolver como um todo. A ideia da terapia breve, né, que a gente usa PNL, hipnose, constelações, é você ter um foco para resolver aquela questão, aquele problema. Né? Enquanto essas terapias que não são tão breves, como a psicologia tradicional e a psicanálise, elas são mais do autoconhecimento, elas vão trabalhar várias questões ao mesmo tempo. Então, seria ótimo se desse para a pessoa fazer os dois. Né? Que aí ela trabalharia o global, para ela se conhecer, para ela conseguir melhorar todas as áreas da vida e também algo específico para resolver uma questão. Isso seria o ideal, né? Mas infelizmente não é o que a maioria das pessoas não consegue investir nos dois. E hoje a tendência do mercado está o quê? Terapias breves, mais rápidas e principalmente por causa do corona que você consiga atender online. Né? Tem muitas terapias muito boas, uma que cresceu muito há pouco tempo, Barras de Axis, não sei quem conhece daí, eu cheguei a fazer o curso, ela tem os processos verbais, né, que chama da fala, mas tem muita coisa do toque, né? Então, quem trabalha com massoterapia, com com tantra, com essa parte mais do que envolve o toque, né, tem que começar a se virar para adaptar alguma coisa online, né? Aprender essa parte de terapia mais falada, né? Aí encaixaria muito bem a PNL, a constelação com bonecos, né, que você consegue fazer bem online. E a PNL encaixou muito bem porque eu trabalhava muito online. Então, eu conseguia trabalhar de maneira rápida e efetiva de forma online. Principalmente o modelo de pensamento, né, como eu disse, os pressupostos da PNL, que a gente fala muito de como a pessoa funciona. A PNL ela trabalha muito o entender a mente da pessoa, como que a estrutura que tem os pensamentos dela, a estrutura que tem os resultados, o que ela faz, porque é tudo uma estratégia. A pessoa tem uma estratégia ao pensar. Então, a pessoa, ao ver, por exemplo, um doce na geladeira, a hora que ela vê um doce, ela tem um estímulo visual, olhando o doce. Depois de ver o doce, pode disparar um diálogo interno que fala uma coisa para ela. Depois pode disparar uma sensação no corpo dele. Essa sensação vem lembrar uma imagem, de repente, da avó fazendo o doce preferido dela quando era criança. E aí essa imagem da avó, ela vai para o sinestésico e pega o doce. Ela tem uma estratégia. Então a PNL me ajudou a entender essas estratégias, o que acontece em cada passo, que eu entendendo cada passo, eu faço uma intervenção simples e rápida naquele passo. Uma coisa que é legal falar, Gibim, é um pouco da origem da PNL, da onde que ela veio. A programação neurolinguística, ela foi desenvolvida por dois caras, o John Grinder e o Richard Bandler. A história conta que os dois trabalhavam numa universidade, dizem que o Bandler ele era o técnico de som e o Grinder era professor de literatura. E os dois observavam as aulas dos maiores terapeutas daquela época, que era o Fritz Perls, que era o responsável pela Gestalt terapia, ele criou uma linha terapêutica, e a história do Perls eu me identifico muito, porque ele começou na ciência, depois ele foi estudar na Índia, então ele mudou até a forma de se vestir, ele mudou o jeito. Você olha para o Fritz Perls no início, você olhava um acadêmico, um cara de terno, você olhava para ele no final da vida dele, ele estava com barbão, ele estava com as roupas todas da Índia, e ele foi um cara que o Grinder e o Bandler modelaram, né? Eles começaram a olhar o jeito que ele dava aula, as formas ali de desenvolver a terapia a Gestalt, através de um processo fenomenológico, e isso eu falo que é muito importante, tem a ver com o método da Escola de Heróis.
o método fenomenológico significa que eu não estou julgando a pessoa, eu não estou criando nenhum tipo de diagnóstico, eu não sei se é certo, não sei se é errado, eu só sei que tem um movimento que vai acontecer naquele momento e a gente vai falar daquele movimento, no momento presente, daquilo que está acontecendo. E a Gestalt terapia traz muito a conexão do corpo e da mente. Então, quando o Piers atende, por exemplo, no Caso Glória, é um filme que todos vocês devem ver. O Caso Glória, na década de 80, eles filmaram os principais terapeutas do mundo atendendo o mesmo cliente. A cliente era a Glória. Você já assistiu, Gibim? Não sei se você já assistiu essa Caso Não, Glória. estou anotando aqui. O Caso Glória tem no YouTube. Então você vai ver o Carl Rogers da Existencial Humanista, você vai ver o Piers da Gestalt terapia, você vai ver diversos profissionais daquela época atendendo a cliente através de diversas intervenções diferentes. Então você vai ver no Caso Glória, por exemplo, que o objetivo da Gestalt terapia é frustrar o cliente. Olha que coisa louca. A frustração do cliente significa que o cliente chegou na própria verdade. Então, quando o cliente chega e fala assim, eu estava com muita raiva do meu pai, e aí a pessoa começa a falar assim, mas eu não posso ter raiva do meu pai. Quando a pessoa expressa a raiva do pai, a pessoa se sente frustrada por ter a raiva do pai. Só que, no fundo, aquilo é real, aquilo é verdadeiro. Então, quando você encontra a verdade na pessoa, fica mais fácil de você diluir a emoção interrompida, que é o que eu falo no módulo 1 da Escola de Heróis. Então, o Piers era um cara que ele tinha essa abordagem através do corpo e da mente. E eu falei no Caso Glória que vocês vão ver lá uma hora que ela começa a falar assim com o braço, e aí o Piers pergunta para ela assim, o que significa isso aqui? O que é isso? Qual é a sensação que vem? E ela começa a trazer, né, o interno dela, o que aquele braço está significando. Depois do Piers, a gente pode falar também da Virginia Satir, que foi uma terapeuta familiar extraordinária, que dava aula na mesma universidade. E além da Virginia Satir, a Virginia Satir, só fazendo um adendo aqui, ela utilizava algumas técnicas, como, por exemplo, o Rolling Play. O Rolling Play é uma técnica que tem muito a ver com psicodrama, que é um francês, um médico francês, que é um moreno, um psiquiatra francês, e a Virginia Satir utilizava isso de uma outra forma, utilizava isso com criança, utilizava isso com família. E só para vocês terem uma ideia da importância da Virginia Satir, o Bert Hellinger, quando ele começou a desenvolver a técnica da constelação familiar, ele foi até a Virginia Satir e estudou todo o trabalho de transpessoal, toda a técnica ali de terapia familiar com a Virginia Satir. E a Virginia Satir foi uma das maiores terapeutas de família do mundo. Então, assim, ela dava aula nessa universidade. E a terceira pessoa que eu quero falar, que foi muito importante, que o Grindley e o Bandler, eles fizeram uma modelagem, que é como se eles tivessem olhado para essas pessoas e escrito um esquema, um passo a passo de como as pessoas faziam as abordagens, como é que era a linha terapêutica. A terceira pessoa foi o Milton Erickson. E o Milton Erickson, ele desenvolveu um novo tipo de hipnose. Existia a hipnose clássica, que vem desde a parte... Na verdade, a hipnose clássica é usada desde o Egito Antigo, né? Na parte de anestesia, tudo isso. Você tem na Índia também. Você tem os templos gregos de hipnose, eram os templos do sono, onde as pessoas deitavam, se curavam, etc. Mas se você pegar numa abordagem mais moderna, você tem ali o mesmerismo, né, que é o Mesmer, que ele hipnotizava. Depois você tem ali o próprio Freud, que começou hipnotizando. E aí, nessa cadência, você tem a hipnose clássica, que é exatamente quando você olha para a pessoa completamente, né, deitada lá, assim, às vezes deitada, às vezes sentada, parece até que está um pouco desfalecida, parece estar desmaiada, mas a pessoa está em pleno estado de consciência. Então, isso é a hipnose clássica. E a hipnose ericksoniana, que é do Milton Erickson, que era um professor dessa mesma universidade. Milton Erickson, que era psiquiatra, ele desenvolveu uma hipnose que era baseada na confusão mental, baseada na comunicação. Através das palavras, numa linguagem generalizada, ele conseguia, através de metáforas, através de histórias, ressignificar uma série de traumas, ressignificar uma série de questões. Então, o Bandler e o Grindley, eles olharam para alguns terapeutas e criaram uma modelagem. E, a partir disso, eles também introduziram a parte de comunicação.
Então, quando eles introduziram a comunicação, muitas pessoas na área de negócios, na área de business, começaram a aplicar a programação neurolinguística em vendas, começaram a aplicar em marketing. Então, diante disso, eles desenvolveram uma metodologia, fizeram vários workshops e começaram a deixar vários descendentes de outras gerações da programação neurolinguística, como, por exemplo, o Robert Dilts, que eu tive a oportunidade de estudar com ele, né? O Joseph O'Connor e outros profissionais nessa mesma área. Tem várias linhas uma diferentes. introdução para poder as pessoas que nunca ouviram falar em programação neurolinguística, pelo menos para dar uma noção para as pessoas sobre o que é, né, Gibim? Sim, e o mais legal da PNL é que ela te ensina a aprender. Então você consegue olhar como uma pessoa atende e começar a entender os padrões dele. Então, por exemplo, dá para você começar a ver o jeito que o Diogo atende e começar a olhar, ele começou a fazer isso, quando faz assim, quando o boneco vira assim, está nessa posição, ele faz isso. Por que ele fez isso? O que ele falou aqui? Qual o processo que ele fez? Você começa a entender o que está por trás. Então, eu acho bem legal a pessoa aprender essa coisa da PNL. Para quê? Para ela conseguir criar a própria terapia. Eu consigo olhar terapeutas atendendo e entender, falar, beleza, ele fez isso aqui. E às vezes a pessoa pensa, nossa, mas nem prestei atenção. Até é legal, na década de 60, 70, quando o Milton Erickson dava, tem um gato pulando aqui. Eu vi, o rabo dele tá ali na sombra. Quando o Milton Erickson dava treinamentos, ele reclamava dos alunos, ele falava que os alunos dele não prestavam, que não aprendia. E bons eram os alunos do Dave Elman, que era outro cara da hipnose. Só que o que acontecia? O Milton Erickson não sabia ensinar o que ele fazia. Sabe aquelas pessoas, não sei se vocês já viram pessoas que são muito boas em uma coisa, mas se ela for explicar para você, ela não sabe explicar porra nenhuma. Sabe? Tipo, ou aquela, vou dar um exemplo. Aquela pessoa da sua família que cozinha muito bem, que você pega a receita do negócio que ela faz, você faz na sua casa e fica horrível. Mas você fala, nossa, eu segui exatamente a receita. Mas a pessoa tem um dom, tem uma coisa que ela não sabe explicar. E depois que o Grinder e o Andrew fizeram a modelagem do Milton Erickson, tem os livros, né, os seminários didáticos do Milton Erickson, tudo, o Milton olhou aquilo e falou, agora eu entendi como é que eu funciono. Aí ele começou a dar curso e o pessoal aprender. Ele não sabia explicar como é que ele fazia. Então a PNL ela consegue ajudar muito a pessoa entendendo. Como colocaram aqui a Eunice, como posso quebrar o medo de falar com o meu cliente? De várias formas. Né? Como assim de várias formas? Cada metodologia terapêutica iria olhar isso de uma maneira diferente. Então, por exemplo, a intenção com a PNL, o que eu perguntaria? Eu iria entender, por exemplo, como que é esse medo, como que você sente ele, de onde vem, que imagem vem na sua cabeça, que diálogo interno vem, o que você escuta, vê uma voz interna falando alguma coisa, como começou, como que era antes, foi sempre com medo de falar dos outros, é com alguém que você vê a autoridade, é mais com homem, é mais com mulher, como que funciona? Eu iria começar a entender, quando você falou com o cliente, quando você tentou falar, como é que foi? Me conta passo a passo, o que você viu, ouviu, sentiu, entender essa estratégia para entender como está funcionando a sua estratégia do medo de falar em público, e aí, de uma imagem que vem. Vem uma imagem assim, trabalha essa imagem, vem uma sensação, trabalha a sensação, vem o diálogo interno, trabalha o diálogo. Então dá para trabalhar de várias maneiras com a PNL, desde voltar para o passado, ir para o futuro, trazer recursos, técnicas com âncoras que são muito fáceis de trabalhar, ou até mesmo com a constelação, que é o que o Diogo trabalha, pegaria os bonequinhos dele lá, montaria você conversando com o cliente, como que é a dificuldade de falar em público, posiciona um item para a dificuldade de falar em público, um item para como é que seria se você conseguisse, ele vai começar a ver como que o campo expressa a forma que você está sentindo essa dificuldade. E uma coisa que é legal falar é que o movimento do inconsciente, ele varia absurdamente de pessoa para pessoa. Essa resposta, ela pode ser desde o primeiro não que a pessoa tomou na vida. Por exemplo, foi fazer uma entrevista de emprego, tomou um não, a pessoa foi super grossa e falou, sai da sala agora. Até propriamente o pai, quando o pai foi restritivo, por exemplo, opressivo na infância, uma relação de um irmão mais velho ou uma irmã mais velha, né?
que aquela criança quer falar, quer ter a voz e o pai não deixa, ou o irmão mais velho não deixa. Então, isso vai variar muito de pessoa para pessoa, Sim. essa abordagem, né? Sim. Às vezes uma coisa que parece besta, vou dar um exemplo aqui. Teve uma menina que eu atendi que o problema dela era perfeccionismo no trabalho. Aí ela veio, né, nossa, perfeccionismo no trabalho, falei, vamos começar a conversar, né? Aí eu fui trabalhar para buscar como surgiu isso. Aí eu utilizei algumas técnicas na PNL, a gente chama da análise transderivacional, que é muito parecido com a regressão da hipnose, né? No final das contas é tudo a mesma coisa, só que um pouquinho diferente, né? Aí eu fiz, ela lembrou de uma cena na infância que ela estava dançando balé numa apresentação de escola, toda a família assistindo. Aí ela foi fazer um giro lá, ela caiu, todo mundo aplaudiu, né? Criança, ela levantou, terminou a apresentação, tranquilo. Acabou a apresentação, a família foi, abraçou, deu os parabéns. Uma das avós chegou e falou, parabéns, estava tão bonito, pena que no final você caiu e estragou a apresentação. Da próxima vez você treina melhor para não estragar a apresentação dos seus colegas. A avó não falou na maldade. A gente diz na PNL que a gente faz a melhor escolha do momento. Ela não falou na maldade, ela falou de uma maneira que para ela aquilo não tinha muito impacto, mas para a criança teve. Para a criança aquilo foi muito forte. Então ela começou a buscar ser perfeccionista em tudo. Em tudo. Sabe aquelas pessoas que tirou tipo nota 9 e começa a chorar? Sabe? É absurdo. Por quê? Por causa de uma fala aparentemente besta. Né? A avó não tinha maldade, a avó não queria fazer aquilo com a criança. Só que quando a gente consegue descobrir a causa e trabalhar isso, aí tem várias técnicas de trabalhar perdão, que aí o problema mais trabalhoso numa terapia é você achar a causa. Depois que achou a causa, qualquer técnica que você usar, você trabalha aquilo. Isso aí eu até brinco, pessoal, o mais importante para você atender é você saber se conectar com o cliente, rapport, ele se sentir confiante, ele se sentir seguro naquele ambiente. Agora tem outra aqui, ó. E o segundo mais importante é a anamnese, você saber entender o problema do seu cliente, entender como você pode ajudar ele. A técnica é o de menos. Aí você pode usar PNL, hipnose, constelação, já vi cliente, vou contar aqui um caso legal, de chegar e dar uma aguinha, água com, tipo, conta-gota, e chegar a dar o conta-gota para o cliente e falar, cara, isso aqui é um floral que ajuda a controlar a ansiedade. É só você tomar uma gotinha de manhã, uma no almoço, uma noite, que você vai ajudar a controlar a sua ansiedade. Não tinha nada daquilo. Eu vou testar. A hora que o cliente tomava, ele fala, nossa, dá uma tranquilidade aquele floral. Né? Aí eu chegava e falava, cara, é água pura. Aí a pessoa fazia uma cara, só estava testando para você ver como você controla tudo isso. Sabe? Então, às vezes, uma água, sabe aqueles negócios tipo da criança que você chegar, tipo, tá doendo, você dá um beijo e fala, passou. A criança passou. Tudo isso pode. Dá para você fazer isso em terapia? Dá. Se a pessoa chegar e acreditar, cara, é só você fazer isso agora com a imagem que vai passar todo esse problema seu. E a pessoa acredita e passa e realmente resolve. Então, Legal, o que Gibim, acontece? você falar isso. Eu Olhar também um vou pouquinho trazer para uma essa câmera. história aqui, uma história de uma cliente que é muito bacana a gente falar aqui nesse assunto. Você falou uma questão importante que é a descoberta da causa, né? E eu gosto muito de utilizar os bonecos exatamente por esse ponto. Quando você consegue descobrir a causa, você começa a perceber que o decorrer da vida da pessoa é só uma consequência. Então, a mesma questão que origina é a questão que repete, e às vezes não repete na mesma área. Às vezes a questão com pai e mãe, ela vai repetir na vida profissional. Às vezes a questão com pai e mãe, ela vai repetir na vida no relacionamento afetivo. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma mulher que tinha mais ou menos uns 30 e poucos anos, e ela nunca tinha tido nenhuma relação afetiva, nunca tinha dado um beijo em ninguém, nunca tinha... Ela tentava se afastar de todas as formas quando ela gostava de alguém, ela tentava se mutilar, assim, para poder dizer que ela não precisava de ninguém. E aí eu comecei a trabalhar com ela. Quando eu comecei a trabalhar com ela, ela falou assim, eu não tenho uma boa relação com meu pai. Eu falei, me fala um pouco mais sobre isso. Ela falou, olha, eu não tenho uma boa relação com meu pai e isso é desde sempre. E aí a gente já está entrando aí num tema que é a generalização, né, Gibim? Geralmente, quando a pessoa quer fugir
da causa, quando ela não quer tocar no assunto, ela vai falar que é geral, né? Desde sempre. Ou ela vai generalizar, ou ela vai omitir, ou seja, ela vai esconder, ou ela vai distorcer a realidade. Então, essas são as fugas do pensamento, que é a famosa autossabotagem. A pessoa tende a falar numa linguagem genérica, a pessoa tende a distorcer ou a pessoa tende a omitir. São essas três formas. E a pessoa falando uma Na PNL, genérica, meu pai é assim, na PNL a gente chama do metamodelo, né, que usa técnicas para conseguir pegar isso e especificar, tirar essas coisas que a pessoa está escondendo e trazer para a realidade. Então, esse aqui é o ponto. Que é baseado na gramática transformacional do Noam Chomsky, né? Aí também é outra pessoa que eles pegaram a parte da técnica lá para adaptar. E o ponto é como se fosse um funil, né? Olha aqui, o funil é assim, ó, geral, desde sempre, é generalização. Tá, mas desde sempre quando? Você lembra, por exemplo, na sua infância que você não gostava do seu pai? Na minha infância não, mas mais ou menos com uns 12, 13 anos, quando eu estava entrando na adolescência, eu passei a não gostar dele. Então faz sentido para você que não é desde sempre? Olha o funil aí, afunilando para achar a causa. Aí eu coloquei ela na linha do tempo, uma técnica da programação neurolinguística também. Fui regredindo com ela. Agora vamos imaginar 10 anos antes. Como é que era a sua relação com seu pai? Agora vamos imaginar 20 anos antes. Agora vamos imaginar 10, 12 anos quando você acabou de falar. Agora me fala o que vem na sua cabeça de imagem. Tem um ponto que eu acho besteira. Não existe besteira no set terapêutico. Tudo tem a ver com a fenomenologia. Se aquilo veio naquele momento, é porque aquilo é importante, é porque aquilo importa, é porque aquilo tem que ser trazido. Aí eu falei para ela, então fala sobre isso. Ela falou, quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu entrei no carro e tinha uma prima minha que veio de outro lugar, e quando ela veio, ela virou e falou assim, olha, seus filhos são lindos. Nossa, que incrível, eles estão enormes, tem tempo que eu não vejo eles. E aí o meu pai virou para mim e falou assim, olha, todos são bonitos, menos ela. Essa daqui é toda esquisita. Olha só. E aí eu perguntei para ela o seguinte, o que você sentiu, o que você viu, o que você ouviu, né? Que são os filtros dos sentidos, dos 5 sentidos. Né? Na PNL vai ser reduzido a 3. Né? O tato e o olfato, eles vão ser como se fosse um sentido só. Então, o que você viu, o que você sentiu e o que você ouviu. E ela falou o seguinte, eu ouvi a voz do meu pai muito grave, muito ríspida. O que você sentiu? Eu senti uma raiva muito grande. E o que você viu? Eu vi os meus irmãos, assim, como se ele gostasse mais dos meus irmãos e gostasse menos de mim. É? Tá. E como é que você interpretou isso? Eu interpretei que se meu pai não quer e se meu pai não gosta de mim, ninguém vai poder gostar de mim. Aí, de repente, ela fica em silêncio e ela fala assim, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Pronto, descobrimos a causa. Aí eu virei para ela e falei assim, e quando você se atrai por um homem, como é que funciona? Porque ela tinha falado que sentia atração por homens, mas ela não se aproximava e ela fazia de tudo para não gostar. Ela trabalhava, ela fazia outras coisas para poder não olhar para isso. E quando o homem se aproxima de você, o que você faz? Eu me afasto, né? Eu falei, e a sua relação com o seu corpo, a sua relação com a sua identidade? Ela falava que comia muito, ela ficava obesa, ela fazia de tudo para não atrair as pessoas. Então, o grande ponto eu apliquei com ela uma técnica que é a intenção positiva, uma técnica de programação neurolinguística, onde todo comportamento, por trás de todo comportamento, existe uma intenção positiva para aquela pessoa que está realizando a ação, não necessariamente para a vítima, mas para aquela pessoa que está realizando a ação. Então, eu falei, qual foi a intenção do seu pai? Aquilo ali foi ele falou aquilo para te ofender ou ele falou aquilo diante de uma brincadeira? Naquele momento ele brincou com os outros irmãos também? Ele era uma pessoa brincalhona? Ele falou, sim, ele falou naquela hora que eu era esquisita, meu irmão era o magrelo e o outro irmão era o cabeçudo. Então faz sentido que aquilo foi só uma brincadeira? Aquilo ali não foi algo para te ofender? Ela falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E o que você aprende com isso? O que eu aprendo é que meu pai não fez isso para me ofender, então não quer dizer que eu não seja a filha preferida. E o que você pode fazer de diferente na relação com seu pai? Resumindo a história, ela voltou para casa no final daquele dia do curso, conversou com o pai, chorou pra caramba, ressignificou a vida dela.
Então, esse que é o ponto. É a causa, é o ponto de origem. Depois que você descobre o ponto de origem, você consegue ressignificar e depois você consegue alterar até mesmo o hábito e o comportamento da pessoa em várias áreas da vida dela. É assim para tudo. A PNL pode ser usada para cigarro, a pessoa que às vezes é adicta, né, tem questão com cigarro, com drogas, com bebida, você pode utilizar para emagrecimento, você pode utilizar até para produtividade, né, para vendas, enfim, funciona muito bem. Faz sentido, Gibi, o que eu estou falando? Sim, sim. Como eu falei, tipo, vendas, você trabalha numa empresa, qual que é o melhor vendedor seu? É, tal pessoa. Beleza, vamos sentar com ele e entender como que ele funciona, o que que ele pensa, quais valores que ele tem, o que que ele, como que ele faz a venda, qual a abordagem dele, o que que ele, não só o que ele fala, mas qual a linguagem corporal, o que que ele pensa? Ele pensa que vai perder a venda, ele pensa, não, vou fechar, ele pensa que cara, agora se eu fechar essa venda, eu estou mais próximo do meu sonho, trocar o carro, fazer a viagem dos meus sonhos, que eu quero levar meus filhos para Disney, sei lá. Ele tem uma estratégia mental. Então, tipo, pegar o melhor vendedor, pegar o melhor representante comercial, pegar o melhor funcionário em uma linha, entender como ele pensa, você pode mostrar para o RH e falar, contrata só gente que pensa assim. Sabe? Ou treinar os outros para desenvolverem isso também. Né? E, bom, agora o José chegou aqui comentando. Obrigado aí pelo elogio. Tá? Ele é até um dos meus alunos mais antigos aqui de PNL. O que está mentor das águias aí. Ele Pessoal, tem alguma das pergunta aqui para antigas. mim e para o Gibim, para poder a gente Diogo, interagir teve aqui? uma pergunta no Instagram sobre psicoterapia reencarnacionista na hipnose. O que acontece? Toda essa parte que fala de reencarnação, espiritualidade, a gente tem que tomar cuidado, porque o cliente, às vezes, tem uma visão religiosa diferente. Então, se eu vou atender o evangélico, eu não vou falar para ele de vida passada. Se eu atender um espírita, pode ser que ele vai querer trabalhar isso. Eu tenho que trabalhar de acordo com a visão de mundo do cliente. Na PNL, a gente fala que não existe uma visão certa, existe uma interpretação. Cada um vai ter um filtro, cada um vai ter uma interpretação. Então, por exemplo, teve gente que eu já atendi que a pessoa falou, cara, a gente foi trabalhando isso, a pessoa voltou numa outra imagem, numa outra cena, com corpo diferente, rosto diferente, e ela interpretou aquilo como uma vida passada. Se é ou não verdade, como não tem como comprovar cientificamente que existe ou que não existe, vai da fé do cliente. Eu não vou julgar. Se a pessoa acredita que o problema dela estava numa vida passada, que ela era general, sei lá, se ela era escrava, que era prostituta, qualquer coisa assim, a gente trabalhou aquilo, resolveu o problema, ótimo. Estou pouco me importando a história. Eu até acho legal que vem umas histórias muito loucas, né? Eu até brinco que quando vem essa parte de vida passada, ninguém era tipo um fudido que não tem história legal. É sempre uma Geralmente história as legal. pessoas ou são Ramsés ou são Cleópatra, né? Cara, eu já atendi umas 10 Cleópatra, brincadeira. Mas o que acontece? Tem muita gente que diz que não é vida passada, que é uma representação que a pessoa encontrou daquilo. Pode ser. Eu atendi uma pessoa que ela se viu numa cena de guerra, numa regressão. Aí, depois de um tempo, ela lembrou a cena do pessoal invadindo a Normândia, nos barcos lá. E ela falou, foi aí que eu me vi. Só que o filme é de 93, 94, ela era pequenininha na época do filme, ela me explicou. Aí ela falou, provavelmente estava passando lá e os pais estavam assistindo a TV e viu aquele filme, ela não entendeu nada, viu aquela cena, gravou, aquela imagem ficou, e ela acreditou que era aquilo. É verdade? Ela achava que era vida passada, mas depois ela viu que era uma interpretação, sabe? Então não tem como a gente falar que é verdade ou não, e é importante deixar a carga do cliente. Eu, quando vou. Tem muita gente que chega e fala para mim: cara, tenho certeza que o meu problema é vida passada. Beleza. Eu vou atender a pessoa, a gente pode trabalhar coisas de vida passada. E o que acontece? Não vou trabalhar com viés religioso. Eu vou simplesmente voltar naquela memória que ela diz que é de uma vida passada, ressignificar aquilo e voltar. Sem falar se é verdade, se não é, sem julgar aquilo. Simplesmente trabalhar aquela imagem. É só isso, tá? Legal, Gibim. E outra coisa, Eu queria que você falasse um pouco, cara, da programação neurolinguística e do tipo de abordagem. Você tem muita experiência e você estudou várias abordagens diferentes.
e a gente pode visualizar que quando você tem lá o Joseph O'Connor, ele tem um tipo de abordagem, o Dilthey tem outro tipo de abordagem, o Dilthey utiliza muito a linguagem do Milton Erickson, então cada um tem uma forma. Por exemplo, o Bandler, ele usa muito a parte hipnótica. O Grinder hoje, recentemente um amigo meu fez o curso dele e ele falou que ele trabalha muito o inconsciente no corpo. Só para você ter uma ideia, hoje o Grinder está falando muito jogo, assim, muita olha, brincadeira no Grinder. Muita brincadeira, muito eu quero jogo. modular aqui para o seu inconsciente uma resposta para o sim e para o não. Então, deixa eu sentir o que é o sim. E, de repente, a pessoa faz algum gesto que é como se fosse o sim. Agora, vamos modular o não. De repente, a pessoa faz algum gesto que é como se fosse o não. E, de repente, ele vai conversando com a pessoa e a pessoa repete aquele gesto para o sim e para o não. Só um adendo aqui, antes da gente continuar. Na hipnose só um tem pouquinho, Gibim. Pessoal do Instagram, entra novamente que a gente vai continuar a live, tá bom? Vai cair a live aqui, mas a gente vai continuar. Entra novamente no perfil ou do Gibim ou no meu. Pronto, caiu aqui. Estamos com quase 200 pessoas, mais de 200 pessoas, contando o Instagram e a sala de aula. Transmitir ao vivo. Vou voltar aqui com o Gibim. Entra no meu ou entra no seu? Já volto já, Gibim. Deixa eu só voltando aí? Equilibrar aqui. Vamos lá. Deixa eu esqueci aqui. Eu esqueci que o seu estava mudo aqui no computador. Por favor. Pronto. Já me conectei já. Instagram aqui ao vivo. Vamos lá, Gibim. Então, a gente está falando aqui sobre as abordagens. Eu gostaria que você, Gibim, falasse um pouco sobre as abordagens. Deixa só o Instagram voltar aqui e a gente segue falando das abordagens. Pronto. Voltamos. Voltou aqui, Gibim. Vamos lá. Falando das abordagens. Estava Imagina a TV. O que é legal, essa parte do Grinder, dessas respostas inconscientes, já a PNL pega muita coisa que já existe e simplifica para trazer uma maneira mais fácil, né, de explicar. Na hipnose tem um movimento ideomotor, que também trabalha com isso. Tem um cara que criou, que chama o ganso, The Swan, que ele faz com a mão, sim, não, aí tem os movimentos. Quem já viu aquelas pessoas que leem, vê o futuro com pêndulo? O que é o pêndulo? Você segura o pêndulo, sim vai para frente, não para trás. Aquilo que você está querendo mostrar, a sua mão inconscientemente mexe. Então, quem quiser fazer um trabalho desse, para saber qual que é a sua resposta inconsciente, vocês não precisam fazer agora, tá, pessoal? Mas, por exemplo, você fica em pé e pensa em uma coisa que você gosta muito e sente o movimento do seu corpo. Você vai geralmente vai para frente, né? Porque você vai em direção. Vai para frente, depois pensa em uma coisa que você detesta. Você vê o movimento, vê a sensação, e aí depois você pega uma coisa que você está em dúvida no que fazer. Eu estou em dúvida se eu devo terminar com tal pessoa, se eu devo ir para tal emprego, se eu devo fazer tal coisa. Aí você pensa, se concentra e fala, eu devo fazer tal coisa? E sente o movimento do corpo. Se ele for para frente, então meu inconsciente está dizendo que eu devo fazer. Basicamente, a gente calibra e vê essas no corpo. Né? O Grinder tem bastante disso, e jogos, que o Grinder é muito lúdico. Então, ele trabalha muito jogos para você entender as coisas da PNL. Quando você vê, você está jogando umas bolinhas para um lado e para o outro, aí do nada ele explica o porquê daquelas bolinhas, você vê aquela cara de tonto, tipo, agora eu entendi. Como que eu não imaginei isso? Né? Então, ele traz muito essa parte lúdica. É bem interessante. Né? O Bandler, ele usa bastante coisa da hipnose, ele trabalha muito bem a linguagem, por mais que o Grinder, que foi o cara da linguagem, né, que sistematizou, o Bandler usa muito bem também. E a PNL dele foca muito em comportamento, em modelagem, em entender como o outro funciona. É uma PNL assim que parece mais lógica, mais matemática, não tanto assim terapêutica. Até se você falar que a PNL é terapia para o Bandler, ele briga, porque para ele é comunicação. Né? Então ele não gosta desse lado terapêutico. Já o Dilthey, ele gosta muito desse lado mais terapêutico, de conexão. Hoje o Dilthey fala muito de espiritualidade, de crenças, do corpo, do sistema. Ele gosta muito dessa parte energética, né, mais
um lado mais holístico, né, digamos assim. Agora, se começar a ver o Ted James com a linha do tempo, que o Diogo citou, é a outra linha. Dizem que ele roubou, né, do Grinder e do Diltz essa ideia, né? Mas tudo bem. Não tem como a gente provar o que é ou não a verdade. Tem um outro cara que era um dos criadores, um dos primeiros da PNL, que agora trabalha com a parte empresarial. Eu esqueci o nome dele. Então, um bielorrusso, russo lá, daquele ucraniano. Esqueci o nome lá, mas depois eu posso passar. Tem gente que trabalha mais com a modelagem, como o Gordon. Um outro que eu acho que você fez curso com ele, o Gilligan, que trabalha muito com esse lado do o Gilligan traz um pouco da generativo, ginose ericksoniana, né? E ele traz a coisa a generatividade, né? A generatividade de você criar os recursos. O Richard Moss, que trabalha com essa parte da presença, que mistura algumas coisas de meditação, o Richard Moss, eu estudei com ele, a gente entrega no módulo 2 a Mandala do Ser, que é um livro dele, que é uma técnica que trabalha a parte energética e, ao mesmo tempo, trabalha a ressignificação. A gente utiliza isso, tanto a pessoa em pé, né, você pode fazer ressignificação com ela, quanto você pode utilizar os bonequinhos junto com essa técnica que vai funcionar da mesma forma. Richard Moss gosta mais da parte de espiritualidade, ele faz alguns retiros e tal. Ele é muito bom. São visões diferentes, né? Como eu gosto de falar, não tem o melhor nem pior. E se eu falar, eu gosto de tal coisa, se eu falo isso para um aluno, tal coisa é melhor, eu estou limitando ele, eu não gosto disso. Eu seria incongruente se eu fizesse mais de 100 cursos por aí e falasse, esse aqui o meu é melhor. Mas não, vai bater as asinhas por aí, você vai conhecer. Então, se você pegar, por exemplo, a linha do que eu gosto bastante, tem pouca coisa no Brasil, Michael Hall, da neurosemântica, ele trabalha muita coisa, ele era da terapia cognitivo-comportamental. É meio complicado a forma dele de PNL, porque ele é extremamente detalhista, né? Mas eu acho bem legal. Do Michael Hall, para quem não conhece o Michael Hall, ele estudou os coaches mais importantes do mundo, né? O business coaching, ele estudou as estruturas de coaching e ele criou uma coisa chamada metamodelo, né? Então, por exemplo, a pessoa chega e fala assim, eu tenho medo de andar de avião. Aí ele atende a pessoa, depois ele explica naquele modelo qual foi o modelo que ele utilizou para poder fazer a sessão, né? E eu estudei com uma mulher, eu tive a oportunidade de fazer um congresso com ela e depois eu fui até a casa dela na Califórnia. Muito interessante essa história. A mulher mora num barco. O nome dela é Vicky Broke. Ela é uma coach, ela é PhD, ela dá aula numa universidade da Califórnia e ela implementa coaching em diversas nações. Então, por exemplo, o Kuwait ligou para ela e falou, não tem nada de coaching aqui. Ela foi até o Kuwait e implementou. Eu até tenho uma entrevista gravada com ela e eu entrevisto ela e pergunto para ela o que é necessário para um terapeuta começar, para um coach começar. E a resposta dela é a resposta que eu falo na Escola de Heróis, que é, primeira coisa, você precisa fazer terapia com você mesmo. Você precisa fazer coach com você mesmo. Depois que você se conhecer bem, aí você vai criar consciência para poder você utilizar isso com outras pessoas, né? Então, o Bert Hellinger fala a mesma coisa, né, na constelação familiar, só que o Bert Hellinger é um pouco mais ríspido com os terapeutas. O Bert Hellinger fala assim, como é que o terapeuta acha que é alguma coisa se ele não se trabalha, se ele não se conhece? Como ele quer falar isso para o outro se para ele não aplica? Como é que ele vai falar para o outro perdoar a mãe se ele não perdoa a própria mãe? Né? O Bert Hellinger tem uma coisa mais... O Bert e o Bandler também, os dois são bem cavalo. Né? Até o pessoal fala que tem gente que fala que são muito cuzão, usando o português bem claro, né? Aquelas pessoas que são tipo irritante, que é chata, que é briguenta, que joga na tua cara, que é irritante, mas faz parte, né? Até quem quiser conhecer um lado que não divulgam tanto no Brasil, a terapia provocativa do Frank Farrelly. Cara, quase ninguém conhece aqui. Ele tem um livro em inglês do Provocative Therapy, é muito bom, que ele ensina como você provocar as pessoas, só que ele provoca de uma maneira, às vezes, meio bizarra. Então, teve um caso que ele atendeu, que a mulher estava com câncer, estado terminal, tipo,
tinha previsão de vida de 2 meses, 3 meses, uma coisa assim. E ela totalmente em depressão, já não saía de casa, não fazia nada, se entregue, só esperando a morte chegar. E já estava num estado que os órgãos já estavam tipo, comprometidos, que não tinha o que fazer. O que ele fez? Ele começou a entrevistar ela, né? Começou a perguntar como é que era a questão financeira, a parte pessoal, o que ela gostava de fazer. Ela foi falar, gostava de viajar, né? Bastante, mas agora com a doença não dá para viajar. Aí ela falou que gostava de namorar, né? Mas também com a doença não dava. Aí ele começou a perguntar, e dinheiro? Você tem dinheiro? Eu falei, tem. Os seus filhos? Ah, meus filhos são tudo bem de vida, é tranquilo. Então, por que você não pega esse dinheiro, vai curtir, vai viajar, vai passear, vai para outros países, vai dar para cacete em todo lugar? Ele jogou assim, no meio da sessão, né? Tipo, tem terapeuta que olhar esse negócio e fala, putz, mas ela chegou e falou, cara, vai lá, você não falou que gosta disso? Vai lá, viaja lá, vai dar na Itália, vai dar na França. Vai dar. Aí ela foi. Ela tinha 3 meses de previsão de vida, viveu uns 9, sabe? E curtindo a vida. Já ia morrer mesmo, né? Pô, vai curtir. Só que ele tem uma visão de terapia que é meio, dá um choque, né? Quem quiser procura no YouTube Frank Farrelly. Frank é F-A-R-N-C-K, o CK, Farrelly, F-A-R-R-A, não, Farrelli, tá? Ou Y, não lembro do final. Mas é muito bom, tá? Ele tem uma visão bem diferente da terapia que poucos conhecem, mas quem gosta desse lado mais provocativo, de usar ironia, tá? É bem legal. Tipo, nenhum homem no mundo presta. Fala, pô, você se relacionou com 3 bilhões de homens na Terra para saber? Sabe, dá umas patadas assim que faz aquele sentido, né? De indicar para conhecer, para ter uma visão ampla, e depois você vai especializando no que você sentir mais, faz mais sentido. A gente vai caminhando para o final aqui dessa live, desse bate-papo, mas eu gostaria de falar de uma coisa que é muito importante, que são as metáforas. A programação neurolinguística, a hipnose, trabalha muito com as metáforas, né? E eu sempre falo que uma das grandes diferenças de você trabalhar com a pessoa e a pessoa despertar o inconsciente é quando você pede para a pessoa falar em terceira pessoa a própria história. Conta a sua história em terceira pessoa, ou você pode utilizar uma forma mais lúdica. Por exemplo, você pode dar um jogo de baralho com personagens, né, para a pessoa. Então, nesse baralho, você tem ali uma bruxa, você tem ali uma princesa, você tem ali um príncipe, você tem um rei. Você pede para a pessoa contar a história da vida dela com aqueles personagens ali. Isso é uma forma de você trazer uma metáfora. E a pessoa, na terceira pessoa, ela vai trazendo o inconsciente, né? Olha aí o Gibim com o gato aí. Derrubou tudo aí. Então, a técnica da metáfora é muito legal, tanto para a pessoa contar uma história, quanto para você contar uma história e perguntar para a pessoa o que você aprendeu com essa história, né? Você conta uma história com fundo de moral, com um fundo moral, uma história que tem a ver com aquilo que a pessoa está trazendo, e ali você pergunta para a pessoa o que você aprendeu com isso, né? O Milton Erickson era assim. Tem uma história, inclusive, que o Gilliam, ele era aluno do Milton Erickson, né? E parece que o Milton Erickson fumava, ou era ao contrário, o Gilliam fumava e o Milton Erickson estava falando com ele. Eu sei que um dos dois chegou para o outro e falou assim, poxa, eu tenho um amigo que fuma, e esse amigo que fuma, assim, ele não sabe nem por que ele está fumando, e ele, de repente, ele para, assim, na varanda, e ele começa a fumar, e cara, ele não sabe se está feliz porque ele está fumando, ele não sabe se ele está triste porque está fumando, e ele simplesmente fuma, ele sabe que aquilo não faz bem para ele e fuma. E esse meu amigo, eu tenho um carinho enorme por ele, e ele vai continuar fumando. E, de repente, conta a história que o cara parou de fumar por causa dessa metáfora, né? Assim, é uma confusão mental, é uma forma da pessoa se ver e o inconsciente ser desperto, né? E eu sempre falo que a terceira pessoa foi o formato que as grandes mentes tiveram na Terra, que tiveram nessa Terra,
ensinaram, né? Jesus Cristo ensinou através de parábolas, né? Mohammed ensinou através de parábolas, Krishna ensinou através de parábolas, Buda ensinou através de parábolas. Então, a PNL traz essa questão da metáfora, a questão da história, e quando você está utilizando isso com o seu cliente, isso pode transformar uma vida, né? Porque às vezes a pessoa traz do inconsciente exatamente através daquela metáfora, né, Gibi? Sim, sim. E quando você conta em terceira pessoa, você está tirando de você. É outra história lá. Então você consegue ver com mais recursos. E quando você aprende a desenvolver uma metáfora, que metáfora é muito treino. Primeiro você lê metáforas, você lê aqueles livros que fala moral da história, né? E você treinar, né, como fazer as metáforas. Por exemplo, tem muita gente que está falando disso aí do corona agora, né? Porque é muita notícia negativa, né? Que acaba afetando, a gente se sente mal. Aí tem aquela metáfora que o que é que afunda um navio? Não é a água que está em volta dele, é a água que deixa entrar dentro dele. Então, o navio pode estar cercado de muita água, mas ele só vai afundar se ele deixar aquela água entrar dentro dele. Mesma coisa, as coisas negativas na nossa vida. Você pode estar rodeado de um monte de coisa. Você só vai afundar, você só vai ficar negativo se você deixar entrar dentro de você aquilo. Se você não deixar entrar, você pode estar com o navio lá no meio do mar que não vai acontecer nada. A hora que você conta uma história assim, a pessoa fala, entendi. Então o que acontece? Fica de uma maneira lúdica. Né? O certo não é explicar a metáfora, né, como eu fiz, mas foi só para ser mais didático aqui. Então, quando você conta uma história assim para um cliente, para uma criança, que também ela é legal ser bem lúdico com uma criança, cara, você contar histórias com a criança tem medo do escuro, sei lá. Aí você conta a história de um super-herói que ela gosta, que tinha medo do escuro. Aí que esse super-herói, de repente, viu que o escuro não tinha nada. Começa a contar a historiazinha. Aí a criança fala, aí quando vê, some o medo. E você pode contar o que é o legal, o certo da metáfora é você conseguir encadear o resultado que você quer na pessoa. Então, por exemplo, eu quero que a criança primeiro enfrente aquilo. Eu quero que ela enfrente, fale, não, eu vou dormir com a luz apagada. Aí depois eu quero que ela sinta calma. Então eu posso contar uma história. E aquele herói lá, o Ben 10, sei lá, que desenho que está passando agora para as crianças. Ele tinha medo, ele tinha muito medo. E teve um dia que ele falou para a mãe dele, nossa, vou dormir com a luz apagada, porque eu já estou ficando grandinho. E ele falou, você acredita que ele falou isso para a mãe? Aí fala, pedir para a luz apagar, que eu estou ficando grande. A criança vai entendendo isso. Você encadeia as histórias de maneira para trazer os recursos que a pessoa precisa. Tá? Isso aí é... Uhum. O que você está falando, Gibim, é que essa é uma metáfora positiva para contar para a criança, porque geralmente se conta uma metáfora completamente negativa que traumatiza, né? Por exemplo, as canções de niná. Geralmente as canções de niná para as crianças são as coisas mais horríveis do mundo, né? Papai foi à roça, mamãe foi passear, pô, o bebê ficou sozinho, né? Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Ou então aquela música da Xuxa, né? 5.492.532 patinhos foram passear atrás da montanha para brincar e a mamãe mandou quá e o patinho ficou sozinho. Então, assim... É bizarro essas músicas. O que você está falando é empoderar a criança, não é traumatizar a criança, né? Então, a educação infantil no passado, né, principalmente no tempo dos nossos avós, era colocar medo na criança. Tem o bicho-papão lá fora, então não sai do portão, né? E isso cria traumas de tornar aquela criança um adulto completamente inseguro e assim por diante, né? Bem legal esse papo que a gente está tendo aqui, Gibim. Gibim, então, assim, para a gente finalizar o nosso papo, eu queria que você falasse duas coisas. A primeira, qual a importância da pessoa fazer uma formação como a Escola de Heróis, a importância da pessoa ter
a constelação familiar, a programação neurolinguística, porque a escola de heróis é um compacto, né? Ela praticamente ela coloca um passo a passo da metodologia para poder a pessoa realmente chegar ali, ler, cumprir, aplicar as ferramentas. Qual a importância de uma pessoa que quer iniciar de fazer uma formação como a da escola de heróis, Bim? O principal, primeiro a pessoa procurar alguém que tem experiência no mercado, né? Não que tem muita gente surgindo com curso por aí que aprendeu ontem. A gente sabe bem disso, e gente que aprendeu, fez um curso de constelação, já se acha o professor, já começa a ensinar os outros e nem atende. Então, pegar pessoas que têm realmente experiência. O que eu acho legal? O Diogo chega e mostra, fala, vamos ter sessão hoje, eu vou atender alguém que vai aparecer ao vivo lá. Não sei quem é, a gente vai escolher na hora. Sabe, tipo, chegar a mostrar confiança, beleza. Bater no peito e falar, eu confio no que eu tenho aqui. Sabe, pessoas que têm essa garantia de qualidade. E principalmente que já tem uma quantidade boa de alunos que é para você acertar já o passo. É você já chegar e fazer com uma pessoa que tenha uma qualidade já confirmada. E outra coisa que eu acho bem legal do método da Escola de Heróis é que é um negócio que não é simplificado, mas é uma maneira fácil de você aprender, que tem muito lugar que ensina constelação complicado, sabe, que é muito teórico, sabe, que não é uma maneira tão fácil de você replicar, de você entender. Aí a pessoa sai com uma cacetada de teoria e não se sente confiante para aplicar. Então é legal que você ensina uma maneira simples, fácil de aplicar, sabe, que você não fica nervoso. Que tem muito professor também que às vezes faz aquela sessão, parece meio demonstração, mas a pessoa usa tanta coisa, tanta técnica, que o aluno olha e fala, nunca vou conseguir atender assim. Então é legal quando o professor mostra de uma maneira simples, que o aluno fala, nossa, foi tão fácil, né? Ele só fez aqui, falou uma frase aqui, resignificou um negócio aqui, isso aí eu consigo fazer. Então isso eu acho interessante, você chegar a mostrar de uma maneira... O evento final de semana? Foi na outra, né? Semana passada. Esse final de semana acabou. Essa quarentena tá foda, não sei que dia é direito. Então, é, uhum, uhum. A metralhadora que estava atrás da árvore, que sabe-se lá de onde veio a metralhadora, né? Sei lá de onde veio. Uhum. De você Uhum. desenvolver, né? O que eu estou falando aqui é a vontade, porque eu esqueci de ligar o microfone. O que eu estou falando aqui é a vontade que o terapeuta tem que ter, a vontade de ambição, né? A vontade de crescer, a vontade de progredir. Então, eu sinto que esse é o momento. E eu estou trabalhando pra caramba na Uhum. quarentena. A gente fez um lançamento juntos, né, Gibim? O que você queria falar aí do Sim. lançamento? Eu cheguei e falei pro Diogo, falei, meu, posso fazer divulgação lá do seu curso? Não tenho nada para divulgar essa semana. Cheguei, chamei a galera num grupo, vendi acho que 11, 12 lá do Escola de Heróis, já dá um agrado, né, financeiramente, e simplesmente assim, chegando, chamando a galera e vendendo, sabe? Fala, vou lá ajudar. Isso gera reciprocidade, um ajuda o outro, e agora está com essa parceria também. E E você ia falar sobre a maratona que a gente fez no final de semana passado. sim, Eu dei quase 30 teve uma horas de maratona, aula para os alunos da é, Escola de se, Heróis. Foi um bônus extra, é, foi bem legal. uhum. Sim, foi sexta-noite, sábado, domingo, né? E agora tem esse sábado. E estou ansioso para ver aí como é que vai ser o conteúdo. Já adianto, pessoal, o jogo entrega bastante conteúdo, então aproveitem aí tanto a parte teórica de constelação, teórica e prática, quanto essa parte de marketing, vendas para quem é terapeuta. Então, recomendo aí, vocês vão aproveitar e vai ajudar bastante vocês. Né? Diogo, só tem uma pergunta aqui no Instagram.
O Castro Gel perguntou de que forma poderia trabalhar com um Asperger, para quem não sabe, é um espectro autista, né, mais leve, que sofre de toque. O que acontece? Com terapia, a gente não trataria o Asperger, porque ele é uma condição fisiológica, não trataria isso. Mas, pelo que você falou aqui, o toque é o problema. O toque geralmente tem a ver com falta de confiança, falta de presença da pessoa estar presente naquele momento para prestar atenção, falta de confiança em confiar no que ela fez, confiar nas decisões dela. Então, eu trabalharia isso com você. Tá? Ou caso você queira procurar uma terapia, busca trabalhar isso aí, desenvolver sua confiança, desenvolver mais autoconfiança, seria legal, e desenvolver muito essa parte de estado de presença. Técnicas de meditação vai ser excelente para você. Meditação, mindfulness, para você estar no estado presente. Se você está bem presente naquilo, você percebe, eu peguei a chave aqui, tranquei. Tranquei a porta de casa, tranquei a porta do carro. Se você não está presente, você fica pensando, nossa, será que eu fiz aquilo? Então isso pode ser legal para você. Então são coisas bem tranquilas de você trabalhar. Também é ficar presente por 5 sentidos, né? Estou pegando a chave, falar isso para poder a pessoa ouvir e guardar. Estou pegando a chave, estou colocando na porta, estou fechando a porta. Já fechei a porta, não preciso fechar de novo. Já fechei a porta. E aí a pessoa vai e faz, é uma forma. A mesma forma é lavar a mão, né? Tem gente que lava a mão toda hora, tudo isso, né? Sim. Aí, por exemplo, às vezes lavar a mão toda hora pode ser um trauma que a mãe falava que tem que lavar a mão, que tem germe, senão ela vai pegar, vai ter uma doença e vai morrer. Sabe? Pode ser um monte de coisa. Então tem que investigar. Mas isso a gente está dando um apanhado geral, né? Bem, então eu quero agradecer demais a sua presença. Quero dizer a todos que no próximo sábado, de 9 da manhã até as 18 horas, estaremos fazendo um workshop gratuito de constelações familiares. Eu vou passar muito conteúdo para vocês. É um workshop absolutamente gratuito. Eu vou entregar muito conteúdo. Eu vou trabalhar desde 9 horas da manhã até as 18 horas. Então, a gente vai falar a parte de constelações familiares, o que são as constelações, quais são as regras das constelações, quais são os princípios das constelações. Depois eu vou falar sobre as consciências. Depois eu vou falar sobre como os movimentos sistêmicos acontecem. Depois eu vou fazer as sessões de constelação familiar. A gente vai ter uma experiência viva, ao vivo, online. Depois disso, nós vamos trabalhar a parte de marketing e captação de clientes. Eu vou entregar muito conteúdo para você que é coach, para você que é terapeuta, psicólogo, profissional de desenvolvimento humano ou pessoa que quer se desenvolver. Peça para sua família assistir junto com você esse workshop, porque vai ser de grande transformação. Sábado, de 9 da manhã até as 18 horas. Se inscreva agora aí. escoladeheróistreinamentos.com.br escoladeheróistreinamentos.com.br e nós vamos nos ver nesse workshop. Então, vou finalizando aqui, agradecendo ao Gibim. E nesse momento eu estou indo para uma outra palestra. Vou dar uma palestra online agora para uns 70, 80 empresários. Quem quiser me acompanhar nessa palestra, fica aqui comigo, que eu vou colocar aqui o link. Quem quiser ir para a palestra agora, pode ir, tá bom? Aí eu vou colocar o link aqui, e aí com o link você vai. Última pergunta aqui, Gibim. O nome do terapeuta que você falou... Só rapidinho, o nome do terapeuta que você falou da provocação? Frank Farrelly. Frank Farrelly, tá bom? Frank Farrelly, para quem está perguntando aqui. Quem quiser ir comigo para a próxima live agora, eu estou fazendo... Mandei no Instagram. Mandei no Instagram, posso mandar no chat aqui Manda aí pro pessoal, do Zoom. Como é que... Pessoal que está no Instagram... O seu está travado para mandar só para você. Pessoal que está no Instagram, aproveita aqui para curtir também e seguir o Gibim. E aproveita para seguir aí o Diogo Hudson, _ Escola de Heróis, tá bom? Quem quiser ir comigo para a próxima live, eu vou botar o link aqui. Então, eu vou fazer uma live agora sobre... Diogo, onde é aqui? Digital, tá? Onde é aqui que você vai botar o link? É bom você especificar. Eu vou colocar você está fazendo a live em trocentos lugares. Espera aí, eu vou colocar o link em todos os lugares. Deixa eu ir no meu tempo. Espera aí, eu estou colocando o link dentro da sala de aula. É uma live que eu vou fazer agora para terapeuta, para empresários sobre como criar um produto digital. Estou colocando aqui... Estou colocando dentro da sala de aula. Quem puder colocar no Instagram, Gibim, se você puder fazer isso para mim, por favor, eu te agradeço, que eu estou em cima da hora da live.
Deixa eu falar aqui com o cara que eu já estou indo para a sala de aula. Quem tiver no Instagram, eu vou colocar o link, sei lá, na postagem que tem minha foto lá no Instagram. Pessoal, então, muito obrigado. A galera do Instagram aqui, a galera também que está na sala de aula virtual, o pessoal do Facebook, quem quiser entrar também pode entrar. Eu vou falar sobre como criar um produto digital agora. Eu vou falar para uns 70 empresários. Quem quiser pode entrar nessa sala de aula aí. Eu fiz uma parceria e eu vou falar para eles agora, o pessoal do Facebook aqui também. Então, eu vou entrar nessa nova sala de aula. Quem quiser aí, pode clicar no link do chat. Eu vou precisar sair aqui do link do Zoom, tá bom? Pessoal, muito obrigado. Obrigado a todos aí que estão também no Instagram. Sigam o Instagram do Gibim, sigam o meu Instagram. escoladejovemstreinamentos.com.br para vocês se inscreverem no curso sábado, de 9 da manhã até as 18 horas, curso gratuito de constelações familiares. E o pessoal que quiser ir para a live comigo, é só clicar aí e vamos lá. Quem quiser ir para a live comigo também e não conseguiu aqui por algum motivo, anota o meu telefone aí, 21 98 624 7578. Anota aí. 21 98 624 7578. Eu mando para vocês o link, tá bom? Gibim, mais uma vez, gratidão pela parceria. Tamo juntos. Valeu, até a gente. próxima. Obrigado. Eunice, manda aí inbox. A Eunice está perguntando o endereço. Manda inbox que eu mando para você do chat do Instagram. Quem tiver aí, me segue aí também. Felipe.gibim no Instagram. Valeu. Felipe.gibim no Instagram. Sigam o Gibim. Obrigado, Gibim. Foi um prazer, foi incrível. Gratidão. Um abraço. Valeu. Prazer.